social, eu ia focar nesses dois assuntos. Mas como eu sou geminiana, eu não consigo deixar muita coisa de fora, então eu acabei fazendo uma ponte, eu mudei de última hora para Das Águas do Mundo e Inclusão Social, porque entre esses dois assuntos eu vou dar uma pincelada por outros assuntos que eu considero importantes do Netuno em Peixes. Eu nunca consigo, eu sempre tento fazer uma palestra diferente, mas o lado geminiano sempre fala forte na última hora. Bom, então primeiro eu acho que a gente precisa entender um pouco quem é esse Netuno, antes de falar do Netuno em Peixes e do momento, né? E Netuno, quando eu comecei a pensar, então quais são os principais significados de Netuno? Ele tem um monte deles e ainda ficou coisa de fora. O Netuno, ele rege coisas que são muito importantes, como a água, e aí tudo que vem daí, então os mares, os rios, as chuvas. O socialismo é regido por Netuno, as florestas, a mata, principalmente quando a gente pensa na mata inexplorada, na mata virgem, os índios, os excluídos, os menos favorecidos. E aí a gente vai pensando na imensidão que é Netuno, porque eu acho que não é à toa que ele rege o mar, que é a coisa mais imensa que a gente tem na Terra, porque ele fala de coisas tão básicas como as florestas naturais, como todos esses recursos naturais que a gente tem, e ele fala também dos processos de industrialização, ele fala da química, ele fala dos produtos sintéticos, as drogas, as doenças. Enfim, o Netuno abrange um monte de assuntos e um monte de coisas que são super importantes e que, se a gente observar, são assuntos que nesse momento estão sendo muito levantados, muito questionados, e está se falando muito sobre isso, né? Então eu acho que eu vou tentar falar de alguns deles, a maior parte vai ficar de fora, porque é impossível em 45 minutos a gente falar sobre tudo isso, mas eu queria só que vocês tivessem uma ideia de quantas coisas o Netuno engloba. E o Peixes, que é o signo que ele rege, né? Então tem alguns significados, alguns sentidos muito parecidos, que também é um signo que fala justamente das águas, da sensibilidade, da compaixão, daqueles que sofrem. O Peixes, ele é aquele signo que tem compaixão por aqueles que sofrem, tem compaixão pelos que sentem dor, tem compaixão pelos que são excluídos. Porque é justamente o signo agregador, o signo que quer que todo... que tem essa ideia de que todos pertençam, de que tudo faz parte. Então, ele sente o outro, ele se coloca no lugar do outro. Eu sempre digo para os piscianos que eu acho que a maior qualidade de Peixes é justamente essa capacidade de se colocar no lugar do outro, e que é justamente o maior defeito de Peixes, porque muitos piscianos ficam lá no lugar do outro para sempre, né? E aí eles acabam sofrendo, não sabem por que sofre, aí sente tudo que o outro está sentindo, não sabe por que está assim, então tem toda essa instabilidade. Bom, e agora o Netuno está lá em Peixes. Então, como eu falei, eu acho que isso é muito importante, porque esse Netuno demora mais de 160 anos para dar a volta no zodíaco. Toda vez que ele entra em qualquer signo, isso é importante, porque por aproximadamente 14 anos, os assuntos de Netuno vão ser tratados de acordo com aquele signo pelo qual ele está transitando. Só que no caso de Peixes, isso ganha uma importância ainda maior, porque o Peixes é a casa dele, né? Eu acho interessante essa expressão que a gente tem na astrologia de que o planeta está domiciliado, né? Ele está domiciliado porque ele está em casa. Quando a gente está na nossa casa, é o momento do nosso dia que a gente se sente à vontade para fazer absolutamente o que a gente quiser, né? Eu chego em casa, eu tiro o meu sapato, eu tiro em casa. Se você quiser ficar sem roupa na sua casa, você fica. Se você quiser beber, você bebe. Se você quiser fazer o que você quiser, tá lá, é a sua casa. Você fica, você pode dormir, você pode comer, ninguém tá vendo, né? Então é o lugar onde a gente se sente mais confortável para ser quem a gente é. E isso acontece no caso dos planetas domiciliados também. Então isso significa que enquanto o Netuno estiver em Peixes, todos os assuntos de Netuno ficam mais evidentes. Ele vai mostrar tudo o que ele tem de melhor e ele vai mostrar tudo o que ele tem de pior. Então, são assuntos que vão ser mais vistos, são assuntos que vão ser mais falados,
vão acontecer mais coisas relacionadas aos temas netunianos. E ainda que os problemas cresçam ligados a ele, também vem a busca por solução, porque as pessoas vão estar mais atentas àquilo que está acontecendo, né? Então, também uma outra coisa que eu acho que é importante, que assim, eu vou falar daqui a pouquinho, mas o Netuno, quando teve a Eco 92, ele estava em Capricórnio, que eu acho que trouxe uma consciência real, concreta, dos temas de Netuno. Principalmente as questões ligadas ao meio ambiente e as questões sociais. E aí, durante a passagem dele por Aquário, isso foi levado para o mundo. Então as pessoas começaram a falar mais sobre isso. Isso foi de uma maneira globalizada, né? E agora em Peixes, eu acredito que venha uma busca mais por solução, ou pelo menos um novo olhar sobre todos esses assuntos. Bom, então, né, quando aconteceu a Eco 92, o Netuno estava em Capricórnio, né? Hoje em Peixes é uma posição, uma condição de sexto, então eu acho que vem aí agora esse evento, a Rio 92, cobrando pelas soluções, então enxergando claramente que é um tema de sexto, o que foi falado lá atrás, que temas foram levantados e o que foi feito até agora e o que ainda vai ser feito. Vem consciência, né? O sexto, ele tem uma energia geminiana do trazer a consciência, do pensar sobre isso, do deixar as claras, que eu acho que é um pouco que vai acontecer agora durante essa passagem de Netuno em Peixes. E curiosamente, nesse momento em que acontece a Rio 92, o Plutão está lá em Capricórnio, onde estava o Netuno, né? E acho que tudo que a Márcia falou aqui tem muito a ver com isso, porque o Plutão está lá em Capricórnio, e aí? Tudo bem, então se falou, se pensou, idealizou, os problemas vieram à tona, mas o que foi feito? Então agora o Plutão vai ajudar a desenterrar tudo que ainda ficou oculto, tudo que não foi resolvido, e com esse Netuno em Peixes, eu acho que se cria uma condição favorável para se resolver esses problemas, né? Bom, que é essa questão mesmo principalmente de enxergar, né? E aí fazer alguma coisa em relação a isso. Bom, e aí eu vou começar a entrar mesmo nos temas que eu quero falar. O primeiro deles são as águas, né? Quando a gente para pensar que 70% do planeta Terra... Não, pode já, deixa lá. Foi. Quando a gente pensa que 70% do planeta Terra é composto por água, né? Eu não sei se todo mundo aqui para pensar nisso sempre, porque eu mesmo, às vezes, quando eu me dou conta disso, eu falo, nossa, tem muita água no mundo, né? E que, curiosamente, 70% do nosso corpo também é composto de água. E como nossas águas são as nossas emoções, eu sempre penso que as águas do mundo são as emoções do mundo. E se tem alguma coisa que vai mexer com as águas, e com certeza o Netuno em Peixes vai mexer muito com todas as águas do mundo, eu acredito que o mundo estará com as emoções alteradas nos próximos anos. Né? E agora, vendo a palestra do Holanda falando do Quiron junto, deu pra gente ver que é mais ainda do que... Né? Porque eu já estava aqui pensando só pelo Netuno. Porque, com certeza, se Netuno rege as águas, se Peixes rege as águas, o Netuno em Peixes vai estar muito à vontade para se manifestar, para transbordar. Então, eu acho que essas águas podem ser mexidas em muitos aspectos. Né? Até, concretamente, pensando na ideia de possíveis tsunamis, maremotos, até porque se a gente lembrar na mitologia, pode deixar mais um pouquinho. O Netuno era Poseidon, era ele quem provocava os terremotos, né? Então não só os maremotos, então inclusive nesse sentido. Uma coisa que eu acho curiosa também, em termos do Netuno reger as águas, porque eu acho que Netuno,
também estava pensando quando eu fui montar essa palestra, além dessa questão dos 70% da terra água, ser água, o Netuno, para mim, é o grande globalizador de todos os planetas, porque muita gente pensa no Urano, nas distâncias, no levar longe, mas quem conectou o mundo em primeiro lugar e continuou conectando sempre foi Netuno, porque como as pessoas saíram de um continente para ir para o outro? Pelo mar, né? Então é através do mar, é através da água que, primeiro de tudo, o homem chegou em outros lugares mais distantes, mais diferentes. Então eu acho que o Netuno ele tem essa capacidade de fazer a ponte entre os diferentes, entre aquilo que está distante, né? As águas conectam como o Netuno conecta também. O Netuno, então, ele vai trazer, pensando no momento, todas as questões ligadas à água, que eu acho que de muitos dos problemas de meio ambiente que estão sendo discutidos, que estão sendo falados, os que se relacionam com a água são talvez os mais importantes. Claro, se a gente voltar lá para os 70% de terra-água, tudo que acontecer com a água interfere em todo o planeta. Então, que assuntos são esses, né? A própria poluição das águas, que eu acho que é um tema muito sério, muito importante, porque as águas estão poluídas e isso está trazendo consequências desastrosas mesmo para o planeta, para os animais e para nós. A questão do degelo, a questão das águas, dessas águas que sobem, né? Acho que eu fico pensando nessa ideia de 2012, a água vai subir, vai cobrir todo o planeta. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas que com certeza as águas podem ficar um pouco mais rebeldes, turbulentas em alguns lugares, isso pode acontecer, talvez nos próximos anos. A questão dos animais, até a extinção dos animais em geral, mas incluindo principalmente os animais aquáticos. Não? Não. Tem coisa pra caramba falada. Então volta. Bom, e aí, né, eu estava lendo ontem no avião, vindo para cá para o Rio, sobre uma pesquisa que foi feita pela Unicamp, falando sobre produtos tóxicos que foram encontrados nas águas que são distribuídas para as várias cidades do Brasil. Então, é mais uma questão ligada à água, que aí vem provocado totalmente pelo homem, problemas de falta de saneamento e tudo isso. Em São Paulo a gente estava com um problema também nos últimos tempos, que parece que agora está sendo resolvido, que o gosto da água estava muito ruim. Muita gente comentando, muita gente reclamando, provavelmente alguma substância estranha que estava causando esse gosto ruim nas águas. É um risco concreto e real, né, essa questão de, imaginem só se a água potável acaba mesmo, como a gente vai viver sem água potável, né? Então, não tem como. E aí tem todas as doenças que esses problemas na água podem trazer. Nessa pesquisa que eu li ontem, falava que uma das substâncias tóxicas que estão sendo encontradas na água altera completamente o sistema endócrino do homem, que também interfere nas emoções. Então, mais uma vez, o Netuno aí fazendo a ponte entre esses vários assuntos. Bom, apesar de todos esses problemas que o Netuno em Peixes pode trazer para as águas, né, eu costumo ter uma visão otimista das coisas, eu acho que também pode trazer uma visão mais carinhosa para isso. Então vamos cuidar mais das águas do mundo, afinal de contas é a emoção do nosso mundo, afinal de contas é a nossa emoção. Bom, já acabei falando um pouco, né, do meio ambiente aí junto com as águas, mas é um pouco que eu já falo, né? Um pouco do que eu já falei mesmo. Eu acho que dentre os assuntos de meio ambiente que estão sendo trocados, os que têm a ver com a água são os mais fortes, mas o Netuno rege muito todas as questões ligadas ao meio ambiente. E isso inclui os danos que o processo de industrialização, também o crescimento da indústria, está trazendo para o meio ambiente, que também é um tema de Netuno. Netuno rege esses processos junto com outros planetas, né, da industrialização e esses danos que vêm para o meio ambiente, as questões dos riscos de desmatamento mesmo, o código florestal, tudo isso são questões que também têm bastante a ver com o Netuno em Peixes. As florestas, né, o Netuno em Peixes traz muito, chama a nossa atenção para o que está acontecendo com as florestas, né? Está tudo sendo desmatado, como que está sendo cuidada a natureza,
como estão as florestas inexploradas, elas ainda existem, né? Então eu acho que vem uma vontade, uma necessidade de resgatar isso, de cuidar mais do planeta, a gente se dando conta dos riscos que a gente está correndo pelo fato de as florestas estarem sendo todas destruídas. Isso também é um tema do Netuno em Peixes. Eu acho que a gente também tem uma ideia aí do Netuno em Peixes. Eu pensei muito durante a palestra do Pete, né, ele falando do contato com a natureza, dessa parte das florestas, porque eu acho que a gente tem muito para aprender com a natureza bruta mesmo, mas hoje em dia está cada vez mais difícil da gente encontrar e ter oportunidade para isso. Índio é assunto de peixes, Índio é assunto de Netuno, né? Então o Netuno em Peixes pode também trazer à tona questões indígenas. Então se discutir sobre isso, se falar sobre os índios, e acho que trazer também manifestação dos próprios índios, então movimentos indígenas, um crescimento desses movimentos indígenas. E eu acho interessante também pensar no Netuno em Peixes em relação aos índios, que a gente tem muito para aprender com eles, e talvez agora a gente possa começar a se dar conta disso, né? O que sobrou, se é que ainda tem muito, eu acho que muitos deles conservam, né, essa questão do contato com a natureza, todo esse aprendizado que a natureza passa, a própria conversa com a natureza, que também o Pete falou aqui, e que eu acho que a gente pode aprender muito com eles. Quem sabe o Netuno em Peixes também traz esse resgate dos assuntos, temas indígenas. E aí o Netuno, ele é tão complexo e tão completo que eu pulei justamente do mais terra ali dos índios para os processos de industrialização e a poluição que a gente está tendo por causa disso, né? Que parecem coisas completamente diferentes, completamente distantes, e no entanto a raiz é a mesma. No entanto, a origem dos problemas está no mesmo lugar, né? Tem a ver com o Netuno em Peixes. E aí isso vai, né, pensando na poluição mesmo que a indústria, todo esse crescimento da indústria está trazendo para a água, para a terra, para o ar. Eu acho que a Márcia também falou um pouco isso quando ela falou do Plutão em Capricórnio, que precisa se mudar mesmo a forma de lidar com isso, porque está prejudicando claramente o meio ambiente, né? Então pensar na forma, inclusive, não só como se está produzindo, mas o que está sendo consumido, né? Porque a gente gera muito lixo, porque a produção é muito grande, então se produz muito, se faz muito, se cria muito, se consome muito, e já não basta a poluição. Enquanto se faz, tem a poluição de tudo aquilo que a gente descarta, de tudo aquilo que a gente joga fora. E que a gente não para pensar, mas assim, aquela tartaruga que comeu o plástico lá longe e que morreu, eu joguei o plástico aqui, né? Então a gente precisa se conscientizar mais mesmo em relação a isso. As questões climáticas, né, especialmente também aqui pensando no Netuno em Peixes, o que tem a ver com a água. Então a gente está vendo que o clima está meio maluco mesmo, né? Eu acho que em todo o mundo. Em São Paulo a gente vive muito uma experiência que a gente tem as 4 estações todos os dias, né? A gente acorda, tá um frio desgraçado, no meio da tarde a gente sente um calor que a gente não aguenta, à noite tá frio de novo, né? Eu tenho uma amiga que diz que a gente em São Paulo tem que ser mulher cebola, a gente tem que sair com várias camadas de roupa e tirando durante o dia e guardando para vestir tudo depois. Então o clima está realmente maluco, completamente doido, e aí também essas questões acabam prejudicando muito. E aí também o quanto que nós somos responsáveis por isso, né? Eu acho que com certeza temos a nossa parcela de responsabilidade. E aí eu chego na questão dessas questões sociais, e aí eu quero começar a falar de inclusão social, mas antes, pensando aí no Netuno em Peixes, que rege aqueles que sofrem, aqueles que são menos favorecidos,
aqueles que não são vistos, aqueles que são excluídos. O Netuno em Peixes traz à tona todas aquelas pessoas que a gente não quer ver, porque são as doenças crônicas da sociedade, né? Então eu não quero olhar para aquilo. Então eu não quero olhar para os pobres, eu não quero olhar para as pessoas que sofrem, para os doentes, eu não quero olhar para os diferentes, para quem tem problema, porque senão eu vou sofrer com isso, né? E eu acho que o Netuno em Peixes, o Netuno já vem chamando, acho que desde Capricórnio, na passagem dele para Aquário também foi muito falado, mas eu acho que agora em Peixes não tem mais como a gente não olhar para isso, não tem mais como a gente não enxergar aqueles que sofrem. De alguma maneira eu acredito que eles mesmos vão gritar, eles mesmos vão nos chamar, mas eu acredito mesmo num despertar da população para olhar para quem precisa de ajuda, para olhar para quem precisa de cuidado, para olhar para esses que estão à margem da sociedade, para olhar para esses que estão invisíveis, que estão excluídos, né? Eu acho que pode acontecer um movimento de alguns invisíveis ficarem mais invisíveis ainda e de muita gente de fato fechar os olhos para isso, porque o Netuno ele esconde, ele nubla, ele impede de ver, mas eu acho que ele também conscientiza, que ele desperta e que ele faz a gente enxergar, né? E eu acredito que isso pode gerar um movimento de pessoas se unindo para cuidar disso, de pessoas de forma abnegada, peixes, se unindo para cuidar dos excluídos, dos menos favorecidos, dos que sofrem, dos que têm problemas, o Netuno. Não é à toa que o Peixes rege todas as profissões e os grupos de ajuda. E eu acho que tem aí também um despertar, então, dessa compaixão e de que todas essas pessoas podem pertencer, elas precisam pelo menos ser vistas, né? Eu trabalho com constelação familiar, eu não sei se algumas das pessoas daqui conhecem, né? Mas uma das coisas que se fala muito na constelação é a ideia do olhar para as pessoas, que todos precisam ser vistos, todos precisam ser olhados, todos precisam ter o seu lugar respeitado. Então eu acho que o Netuno em Peixes ele é um convite para a gente olhar para essas pessoas para quem ninguém está olhando. Eu vou voltar para esse assunto daqui a pouco. E aí, pensando nisso, né, a gente pensa na ideia de será que existem fronteiras entre a gente? Será que existem mesmo limites entre as pessoas? Eu tenho uma visão de que não. Eu acho que estamos todos conectados de alguma maneira, né? Eu acho que essa imagem, que é bastante conhecida, ela fala muito sobre isso, né? Nós somos uma gota no oceano. Então, cada gota é importante, cada gota faz parte e, no final das contas, está tudo interligado, né? Tudo que acontece no mundo, de alguma maneira, está relacionado. Então, aqueles que sofrem, aqueles que têm problemas, aqueles que estão excluídos, eles também fazem parte. Não existem fronteiras assim tão claras entre nós. Isso tem a ver com a natureza sistêmica, com o pensamento sistêmico, com a forma sistêmica de ver a vida, né? E isso tem muito a ver com as constelações familiares também, que eu acho um trabalho que vale a pena conhecer para quem nunca teve contato, pelo menos a teoria. É um trabalho que foi desenvolvido pelo Bert Hellinger, um alemão que viveu muitos anos em tribos africanas. E lá ele aprendeu muito sobre a influência e a importância dos ancestrais e o quanto herdamos coisas dos nossos antepassados e o quanto é importante honrar isso. E ele aprendeu muito sobre a ordem dentro do sistema e muito sobre pertencimento, que é o assunto que eu acho que tem mais a ver com o Netuno em Peixes. E também uma outra figura que eu acho muito interessante, que fala muito sobre isso, que é o Rupert Sheldrake, que é um biólogo super importante da atualidade, também não sei se vocês
conhecem, né? Ele estuda muito a telepatia, que é um assunto totalmente de Netuno em Peixes. Eu nem vou falar sobre isso aqui, mas ele fala muito sobre a relação telepática que existe entre os homens, entre os animais e entre os homens e os animais. O estudo dele também é bem bacana e vale a pena conhecer. Mas um dos estudos do Sheldrake que eu queria falar agora é sobre os campos. E o quanto que todos nós somos influenciados por todo o campo de todo o sistema ao qual fazemos parte. Isso tem a ver com o sistema familiar, com o sistema do nosso país, da nossa espécie, da nossa raça. De alguma maneira, a gente é influenciado por tudo que acontece dentro do sistema que a gente vive. O trabalho de constelação familiar é totalmente baseado nisso. Isso significa que se todos nós somos influenciados por tudo que acontece no sistema, se no nosso sistema alguma coisa não vai bem, nós também não estamos bem. Por mais que a gente ache, não, eu estou super feliz, minha vida está ótima, está tudo lindo, maravilhoso, meu mundo está perfeito. Enquanto tiver problemas dentro de um sistema, seja o seu sistema familiar, seja o seu sistema, o seu país, seja a humanidade, esse sistema não está em ordem. Então ele precisa ser curado, ele precisa ser mexido. E isso tem tudo a ver com Netuno em Peixes, né? É bem interessante, a gente fez um exercício num dos módulos da minha formação de constelação, em que a gente reuniu todo o grupo e aí a professora pediu para o grupo escolher alguém para ser excluído. E essa pessoa foi posta para fora da sala. E a gente trabalha muito com a percepção no corpo do que acontece, das nossas emoções, e foi horrível o que aconteceu. A maior parte, em algum nível, todos que estavam ali sentiram muito isso, né? Não preciso nem falar sobre quem foi excluído, que ficou péssimo. Na verdade, foram 2 pessoas excluídas. E as pessoas que ficaram, foi muito doído para muitas dessas pessoas, porque despertou muita coisa, assim, de culpa, a tristeza, a dores físicas. E aí a gente foi bem interessante porque a gente pôde ver na prática o que acontece. E ali foi um exercício, claro, consciente, era um exercício, a gente sabia que ninguém estava sendo excluído de verdade, a gente depois fez o trabalho de incluir. Mas imagina o que não acontece, o quanto que isso não acontece o tempo todo na nossa vida. Pessoas excluídas no nosso sistema familiar, no mundo, e o quanto que isso acaba se refletindo em todo mundo, né? Então eu acho que é uma coisa para a gente pensar e refletir sobre isso, tá? A gente diz nas constelações, na teoria do Bert, ele diz que todo mundo tem direito de pertencer. Todo mundo tem direito de fazer parte. E eu acho que se a gente tiver que escolher uma palavra para definir Netuno em Peixes, eu acho que essa palavra é pertencimento. Então, por isso eu quis falar um pouco dessa ideia de pensamento sistêmico. Porque aí sim faz sentido a gente falar em inclusão social, sabendo por que a gente está fazendo isso. E o quanto que é importante fazer isso, porque eu realmente, quanto mais eu estudo esses caras, quanto mais eu trabalho com constelações familiares, quanto mais eu vejo esse tipo de coisa acontecer, né? Até estava pensando agora também na palestra do Holanda, quando ele fala que a gente fica consumindo para preencher um vazio, né? Eu acho que esse vazio tem a ver com as exclusões, com as nossas exclusões de partes nossas e a exclusão num nível mais amplo. Porque tem a nossa parte também, né? Eu nem vou entrar aqui porque senão ficaria aqui falando uma palestra só sobre isso, mas no nosso próprio mapa, né, alguém foi você que falou também, né, do mapa de você ser aquário e ascendente câncer, porque no nosso mapa a gente faz isso, na nossa vida a gente exclui partes internas nossas, né, a gente vê no mapa que assim, a gente usa mais um lado, deixa aquilo, não, vamos fingir que eu não tenho aqui essa Vênus aqui, nesse aspecto ruim, deixa ele lá de lado. Então eu acho que esses vazios que a gente tenta preencher, na verdade, são exclusões internas e externas que a gente faz.
E aí, mais do que inclusão social, né? Eu penso que é uma inclusão global, coletiva, enfim. Eu acho que o mundo ele é como um grande quebra-cabeça. E tem todas as pecinhas, nós somos pecinhas desse grande quebra-cabeça, né? Enquanto uma pecinha está faltante, está escondida, está perdida embaixo da cama, está em algum lugar, esse quebra-cabeça não se forma. E aí eu estava pensando também, enquanto montava essa palestra, que eu não sei se vocês assistiram um filme que eu achei lindíssimo, que eu acho que ele é muito Netuno em Peixes, que é o filme do Scorsese, Hugo, A Invenção de Hugo Cabret. Eu escrevi um texto falando astrologicamente sobre ele, está no meu site, depois, se quem me encontrar, se quiser ler, eu me mando um e-mail que eu envio. Ele é um filme, para mim, totalmente Netuno em Peixes e Saturno, né? Ele tem muito de Saturno, claramente, mas ele é um filme que fala muito de Netuno em Peixes. E tem um determinado momento que ele compara o mundo às máquinas, e eu acho muito interessante porque ele fala que toda máquina vem com uma peça, cada peça tem uma função, e que toda máquina vem com as peças necessárias, e que nunca vem peças extras. Que todas as peças que vêm são necessárias e que ele olha para o mundo com essa visão de que todo mundo que está no mundo é uma peça necessária, que todo mundo tem uma função. E aí, quando eu estava pensando na palestra, eu lembrei muito do filme, porque eu acho que isso resume bem a mensagem que eu queria passar pensando na inclusão. Todo mundo faz sentido, todo mundo precisa ser visto, todo mundo tem função, com certeza. E isso tem tudo a ver também com essas teorias do Sheldrake, do Bert Hellinger, enfim. Espiritualidade, mais um tema de Netuno em Peixes, né? Eu acredito que está tendo sim um despertar espiritual. Eu estou vendo muito mais gente falar sobre isso, gente que não dava tanta atenção, e as pessoas falam, não, alguma coisa me chama, eu tenho vontade de me espiritualizar e não sei como. Eu acho que esse também pode ser um dos caminhos, né? Eu achei interessante quando a Sásia falou hoje de manhã sobre isso, que ela também vê a espiritualidade como um dos caminhos possíveis para um mundo sustentável, porque eu acho que isso também faz muito sentido. E isso tem a ver com Netuno em Peixes. Aliás, a palestra da Sásia foi totalmente Urano em Áries, Netuno em Peixes. Né? Bom. Apesar de todos os problemas que o Netuno pode trazer, acho que deu para perceber que eu tenho uma visão mais otimista das coisas, né? Eu sou assim, não adianta, isso faz parte da minha natureza. Eu enxergo os problemas, mas eu acho que não adianta, acho que já tem muita gente no mundo botando o dedo na ferida, falando dos problemas, de tudo que vai acontecer. Então eu acho que o mundo está precisando de gente que traz uma visão mais otimista das coisas, porque eu realmente acho que tem solução, né? Enfim. Eu nem vou entrar muito na parte técnica, porque o Rui vai falar daqui a pouco sobre isso, ele é brilhante, vai falar como ninguém sobre os aspectos que vem pela frente do Netuno, mas Netuno vai fazer aspectos muito importantes com Saturno em Escorpião, com Plutão em Capricórnio, com o Júpiter mais para frente em Câncer. Então eu acho que existem soluções, existem caminhos, existem possibilidades para a gente administrar todos esses assuntos netunianos que estão aí à tona nesse momento, né? E pensando que assim, se a gente simplesmente ganhar consciência de que esses problemas existem e passar a olhar de uma maneira diferente para isso já é uma forma de despertar a cura. Isso já é uma forma da gente sair da alienação, né? Apesar de que assim, alguém pode falar, mas Netuno em Peixes pode alienar mais. Pode. Tá? Eu acredito que muita gente vai se alienar mais. Eu acho que pode crescer a questão da droga, você falou da legalização, né, da maconha, acho que tudo isso pode acontecer sim, mas eu acredito também que as pessoas podem passar a olhar para esses assuntos de uma maneira mais consciente, ou pelo menos perceber que isso existe. E aí eu queria só fazer algumas considerações aqui, umas reflexões para terminar, né, para cada um pensar o que seria um mundo sustentável, porque
eu acho que o Netuno em Peixes, ele traz muito das ideias mais profundas de sustentabilidade. Eu assisti umas 2 semanas atrás, uma palestra super interessante de um monge budista, e a palestra era justamente sobre sustentabilidade para o budismo. E aí ele falou que a visão budista de sustentabilidade, pelo menos a visão dele, né, é que o mundo sustentável é aquele mundo em que todos sabem que criam a realidade e por isso todos passam a criar a sua realidade de uma maneira melhor. E assim o mundo acaba se tornando melhor, porque cada um faz a sua parte e você vai se unindo a outras pessoas que também fazem a sua parte. Eu achei isso muito bonito, eu acho que tem muito a ver também com algumas das coisas que a gente ouviu aqui hoje, das fases, citando o Mohan, o Pitt, né? Eu acho que também tem muito a ver com isso. Quando a Asfásia falou hoje, eu até anotei aqui, do ser humano é uma galáxia, né? Quando a gente pensa astrologicamente, a gente tem o universo inteiro dentro da gente, né? O mundo todo, o universo inteiro está dentro do nosso mapa. Isso significa que sim, o mundo interno é igual ao mundo externo. Nós somos o mundo e o mundo somos nós. Então eu penso que um mundo sustentável não é um mundo que a gente tem consciência disso e do quanto que a gente cria a nossa realidade. Porque, claro, os governos, as indústrias, as empresas precisam olhar para o mundo. Mas a gente também pode sair um pouco desse papel de só cobrar do outro e aproveitar que a gente tem essa consciência que o Netuno em Peixes traz. E a gente tem o Urano em Áries que manda a gente fazer. E a gente tem o Plutão em Capricórnio que dá ferramentas para isso. E colocar mais a mão na massa, não ficar na idealização ou só imaginando o que pode acontecer. E eu acho que uma boa forma da gente criar um mundo melhor, um mundo mais sustentável, é tendo consciência e lembrando da inclusão, porque eu acho que a questão do pertencimento faz parte de um mundo sustentável. E isso, no pertencer, eu incluo também aqui as plantas, os animais e tudo que faz parte do mundo, porque com certeza tudo isso tá na gente, tudo isso faz parte de nós. Tá? Bom, acho que era isso, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso, o que para vocês, assim, o que é um mundo sustentável, porque eu acho que tem muito blá 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 por aí, e eu acho que no final das contas o que as pessoas levantam como uma bandeira de sustentabilidade não é muito por aí. Tá bom?